16 de maio de 2024, uma quinta-feira que entra para a história como um dos dias mais tristes da história da mídia esportiva brasileira. Em poucas horas, desde a noite do dia 15, perdemos três grandes nomes: Washington Rodrigues, o Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz. Nesse vídeo de hoje, que nem é um dos vídeos tradicionais que a gente faz aqui no canal, não estou sequer no estúdio tradicional do canal Alan Simon, eu quero falar para vocês sobre como é, num dia como hoje, ter que se despedir de três lendas como eles são. Todos vocês sabem que nenhum desses casos foi repentino. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a situação de Antero Greco e de Silvio Luiz. E o Apolinho também tratava já um câncer no Rio de Janeiro. O Antero Greco tinha um tumor no cérebro, o Silvio Luiz teve um problema durante a final do Paulistão, logo após o segundo gol do Palmeiras contra o Santos. Ele teve que deixar a transmissão e ser socorrido pela equipe da Record. E desde então, chegou a receber alta, voltou para o hospital e desde então vinha enfrentando seguidos problemas de saúde. Mas, por mais que a gente se prepare, é sempre muito complicado e é inesperado que tudo isso aconteça com 12 horas de diferença. O Apolinho teve sua morte anunciada durante um jogo do Flamengo na Libertadores. Flamengo, time do qual, além de torcedor, chegou a ser técnico e coordenador de futebol. É até simbólico que ele tenha acontecido isso, né, a morte dele, em uma vitória do Flamengo, de goleada, na Libertadores da América. Na mesma noite que o Flamengo ganhou do Bolívar, e que prestava essa espécie de homenagem ao Apolinho, que já nos deixava, estava em campo também na Libertadores, foi o outro jogo da Globo na mesma noite, o Palmeiras. E o Palmeiras venceu o Independiente Del Valle. E também deu uma espécie de última homenagem a um de seus mais ilustres torcedores, que por mais que não seja, como o jornalismo está repleto hoje, de torcedores declarados e que estão até rasgando o diploma para defenderem seus times do coração, Antero Greco era um palmeirense discreto. Amava o clube, com certeza, mas nunca deixou que isso interferisse no conteúdo que ele produzia. Quando nem sequer se falava em conteúdo, e sim jornalismo, com J maiúsculo. Foi assim no Estadão, foi assim na ESPN, foi assim por todos os veículos pelos quais Antero Greco passou. Ele chegou a trabalhar no SBT nos anos 90 e nas primeiras transmissões do campeonato italiano na Band nos anos 80. O Antero chegou a ter passagens pela Folha de São Paulo, pelo Diário Popular, pelo Popular da Tarde, mas vai ser sempre lembrado pelos anos à frente do Estadão, diga-se de passagem, como editor de esportes, ele foi chefe da equipe de esportes do estado de São Paulo, e claro, pela inesquecível dupla com o Paulo Soares, o Amigão. A frase Amigão e Antero, ela tem um significado todo especial por si próprio. Se você fala Amigão e Antero, automaticamente você começa a dar risada, você começa a lembrar de coisas incríveis. E mesmo hoje, num dia de tanta dor, de tanto sofrimento, de consternação, com tantas perdas consecutivas, com horas de diferença, eu vou te dizer que em vários desses momentos hoje eu me peguei dando risadas. E por que eu tava dando risada? Porque a ESPN tava reprisando alguns dos momentos de Antero Greco. E não tem como. Além de fazer um grande jornalismo, jornalismo com J maiúsculo, como eu falei, o Antero tinha esse lado bem-humorado ao lado do Amigão, e que fazia do Sport Center, a maior marca de esportes, de telejornalismo da ESPN no mundo, algo muito gostoso de assistir. Eu lembro quando tive pela primeira vez acesso à ESPN em casa, em 2008. À tarde até, né? Muita gente teve acesso à TV paga bem antes de mim. Mas era uma coisa que eu não queria perder de jeito nenhum. Bem antes de furar a bolha e chegar ao grande público por meio do CQC, que sempre colocava os melhores momentos, as melhores risadas no Top 5, inesquecível quadro do programa humorístico da Band. Antero e Amigão, além de todas as risadas, as piadas quinta série. Quem não vai se lembrar do Milton Caralho, né? Não precisava encher a boca pra falar. Quem vai se lembrar também do técnico chamado Rolão Preto. Gente, era inacreditável, a gente até já esperava, né? Se tivesse uma notícia no dia que se esperava fazer alguma coisa numa piada desse nível, a gente já ligava a televisão no Sport Center pra ver. Mas também ligávamos no Sport Center porque era, indiscutivelmente, o melhor dos telejornais produzidos na TV por assinatura. O Sport Center era inalcançável naquela época. E a gente há muito tempo sente falta dessa dupla, porque eles alternaram problemas de saúde, né? Claro que no caso do Antero bem mais grave, um tumor no cérebro,
Mas o amigão também teve seus problemas, conseguidas cirurgias, foi afastado da bancada, o Antero chegou a ficar sem ele ali do lado durante vários tempos, e a gente não conseguia mais ver essa dupla. Então há muito tempo a gente já está sendo privado disso e agora infelizmente não voltaremos mais a ver. Mas que dupla fantástica. E quanta dor Paulo Soares está sentindo nesse momento, né? Quando eu vi na ESPN ele falar, realmente foi um dos momentos mais complicados do dia de segurar. O Apolinho, eu não tive tanto contato por aqui. Eu sempre falo que um dos meus maiores desafios, como alguém que tem um canal desse tamanho no YouTube, com 112 mil inscritos para falar de mídia esportiva, é tentar romper um pouco com o paulistismo, né? Afinal de contas, eu sou paulista e sempre tive acesso à mídia paulista. E o Apolinho, pra mim, sempre chegava com aquilo que furava a bolha do Rio de Janeiro, né? O cara que foi técnico do Flamengo sendo jornalista, né? Que ele considerava como uma convocação, algo que não era um convite. E claro, a gente sabe, pelo estudo da mídia esportiva, o quão importante ele foi para cunhar termos, geraldinos, para quem estava na geral do Maracanã, diversas frases que foi ele quem criou, com uma forma de comunicar que era realmente muito marcante. Alguns o comparam até com uma espécie de chacrinha do rádio esportivo. E não deve ser um exagero, não. O cara era gigantesco mesmo. E a gente viu isso com as repercussões após sua morte. O show do Apolinho, que durante décadas encantou os cariocas, os fãs de esportes, na Super Rádio Tupi. Ele que passou também pela Rádio Nacional e pela Rádio Globo. E aí, chegamos também na terceira notícia muito dolorida, muito dolorosa dessa quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Perdemos Silvio Luiz. Ele estava prestes a completar 90 anos de idade, faria isso em julho desse ano. Eu sempre brinco aqui no canal que julho deve ter alguma coisa no horóscopo aí que explica a quantidade de narradores que esse mês consegue produzir, né? Luciano do Vale nasceu em julho, Galvão Bueno nasceu em julho, Silvio Luiz nasceu em julho, Everaldo Marques, Theo José, enfim, é um mês que parece especial. Mas eu devo ter alguma coisa também agora contra anos com final 4, né? Há 10 anos a gente perdia Luciano do Vale. E coube ao Silvio Luiz, então com 79 para 80 anos, já com uma idade bastante avançada e trabalhando firme nas transmissões da Série B na Rede TV, informar durante uma transmissão de um jogo, se eu não me engano do Vasco, a morte de um amigo que ele tinha nessa profissão, que era o Luciano do Vale. E hoje cabe a nós contar que Silvio Luiz morreu e seguir contando a história dele para todo mundo que vier, porque Silvio Luiz não era apenas, como se fosse pouco, um dos 3 maiores narradores esportivos da televisão brasileira, formando uma espécie de santíssima trindade, como a gente brinca no meio, com o Luciano do Vale e com o Galvão Bueno. Silvio Luiz tem uma trajetória que se confunde com a própria história da televisão. Ele começou a trabalhar nesse veículo em 1952 na TV Paulista. Você tem ideia disso? TV Paulista. É um canal que não existe mais desde os anos 60, porque foi comprado pelo Roberto Marinho e virou a TV Globo de São Paulo. Mas o Silvio Luiz estava lá. Seguiu os passos da mãe, que era atriz, locutora de rádio, a primeira garota propaganda da televisão brasileira. E em 53, depois que ele já fazia muito sucesso no meio ali, era conhecido por ser o primeiro repórter de campo da televisão brasileira, até nisso foi pioneiro, ele chamou a atenção da Record. Inclusive no livro Olho no Lance, do Wagner William, conta-se uma história muito boa, que a Record, quando foi criada pelo Paulo Machado de Carvalho, já tinha a intenção de se fortalecer como uma emissora de transmissões esportivas. E aí eles começaram a atacar a concorrência. E o primeiro nome que eles tiraram da TV Paulista foi o Leônidas da Silva. Olha o nome de peso. Leônidas, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. O cara que poderia ter dado a nossa primeira Copa do Mundo. Ficou por pouco, né? Perdemos na semifinal em 38 para a Itália. E o Leônidas, ele, ao aceitar o convite para ir trabalhar na Record, deixar a TV Paulista e trabalhar na Record, indicou o nome do Silvio Luiz ao Paulo Machado de Carvalho. E aí, com 18 dias de Record no ar, o Silvio Luiz foi contratado para fazer na Record aquele trabalho como repórter de campo. E a partir daí, fez história década atrás de década. Não bastava ser o primeiro repórter esportivo de campo da história do Brasil, teve também participação na primeira transmissão interestadual da história da televisão brasileira, uma transmissão que Rio e São Paulo viram ao mesmo tempo, que era algo inacreditável para a época, não tinha transmissão por satélite. Era uma transmissão feita em parceria pela TV Record de São Paulo e pela TV Rio, que ocupava a faixa do Canal 13, que mais tarde chegaria também a ser um canal da Record, mas naquela época eram 2 emissoras completamente diferentes e que fizeram uma parceria para poderem fazer essa transmissão. Parceria essa que depois
como deu certo, né? O Silvio Luiz nessa primeira transmissão só ficou fazendo umas entrevistas lá em Copacabana. Era coisa simples, quase banal, só que não era simples e nem banal, porque era transmitir ao vivo para São Paulo algo que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E isso voltou a acontecer dias, semanas depois, com um amistoso da seleção brasileira. E Silvio Luiz de novo por lá. Quando eu fiz um vídeo aqui no canal em 2022 falando das maiores ousadias da televisão, eu citava justamente as primeiras transmissões à distância. Levar uma câmera para um estádio, para o Pacaembu já era muito difícil. Imagine transmitir um jogo em Santos, um jogo no Rio de Janeiro, em Campinas, e o Silvio Luiz estava lá. Depois disso, o Silvio Luiz teve diversas outras formas de trabalhar na televisão, até como ator. A Éramos Seis, por exemplo, ele era o Julinho. Julinho da família Lemos, da Dona Lola, um dos filhos, pois é. Silvio Luiz foi ator de novelas. O Silvio Luiz, antes de chegar a esse posto de narrador, que ele ficou muito conhecido a partir dos anos 70, foi diretor de programação, foi diretor de televisão, trabalhou na TV Excelsior de São Paulo, que era o Canal 9 que depois foi Manchete e Rede TV. Ele trabalhou na Rádio Bandeirantes. E na Record, nos anos 70, ele estava em baixa com a opinião popular, porque ele participava de um programa que era uma espécie de um tribunal na televisão que julgava personalidades. E o Silvio era visto como alguém antipático, alguém que era inquisidor, alguém que acusava os famosos. E por isso ele ficava muito mal na fita. Era uma questão assim complicada mesmo. Ele se viu como alguém detestado pelas pessoas. E a narração esportiva veio para trazer de novo o Silvio Luiz que o povo merecia conhecer. Um Silvio Luiz bem-humorado, descontraído, que rompeu com todos os padrões de como narrar um jogo de futebol. Ele se recusava a gritar gol. Era do... E aí, quem fazia o gol? Ele lançou bordões históricos. Foi ele, pelas barbas do profeta, o que é que eu vou dizer lá em casa, pelo amor dos meus filhinhos. Até uma simples bola na trave virava polêmica porque ele narrava no pau. Né? E foram questionar uma vez pra ele por que ele fazia isso. E ele falava, é porque eu achava que as traves eram de madeira, como antigamente. Se elas mudaram agora, então você quer que eu narre no pau ou no ferro? E aí seguiu narrando do jeito que ele queria até o fim de sua carreira. Que personalidade incrível, né? Tantas facetas, tantas coisas diferentes em 72 anos de televisão. Silvio Luiz, como eu falei, a história dele se confunde com a TV. Durante muito tempo aqui no nosso canal, ele foi parte do cenário, junto com o Galvão Bueno e com o Luciano do Vale. Eu sempre falo a pessoas mais próximas que uma frustração que eu tenho é não ter cobrido mídia esportiva a tempo. Eu ainda estava no jornalismo esportivo geral quando o Luciano do Vale nos deixou em 2014. Então eu não pude ter um contato com o Luciano do Vale. Mas com o Silvio eu pude. Graças às matérias que eu fazia no UOL, resgatando histórias dele, ou no Twitter, pegando narrações antigas, ele sempre entrava em contato comigo e era muito bacana isso. E ele me agradeceu muito quando eu fiz uma matéria sobre ele na Record, antes de começar o Paulistão deste ano. Então esse momento eu obituário aqui, contando algo que foi a minha relação com o Silvio nesses últimos tempos, é algo que eu precisei fazer para mostrar para vocês que, por mais que algumas vezes nas redes sociais ele parecesse um pouco ácido, criticava muito as pessoas que ele não gostava, alguns narradores e tudo mais, mas ele era também uma pessoa que sabia muito de televisão, que elogiava muito quem ele gostava. Ele gostava demais, por exemplo, do Everaldo Marques, da Ana Thaís Matos, do Kleber Machado, que era um amigão dele. E quando ele via que a história dele estava sendo contada de um jeito direitinho, ele sabia ser grato, né? Ele sabia expressar isso. E a gente não vai ter outro Silvio Luiz, assim como a gente não vai ter mais um Luciano do Vale. E nesse momento, né, a gente reforça, assume um compromisso público de levar adiante o legado do Silvio Luiz, de não deixar essa história morrer, assim como vamos fazer com o Luciano do Vale e estamos fazendo há 10 anos. E mais ainda, o compromisso de, por mais que algumas pessoas se deixem levar pelas suas opiniões, muitas vezes raivosas, de dar esse mesmo tratamento ao Galvão Bueno. Porque da trilogia ali, da Santíssima Trindade, quem tá vivo é o Galvão. E a gente precisa homenageá-lo sempre. Porque não adianta nada fazer essa homenagem agora, bonita ao Silvio Luiz, tá todo mundo postando sobre ele, postando momentos incríveis, e não ter feito isso quando tava vivo. E essa consciência, graças a Deus, eu vou ter. De alguém que resgatou histórias dele e que foi lido por ele. Poxa, que coisa legal, que coisa bacana. Vamos fazer isso com o Galvão Bueno, vamos fazer isso com outros grandes nomes que estão por aí, enquanto eles estão fortes, trabalhando. E não só meter o pau, muitas vezes para ganhar clique, porque notícia com crítica dá muito clique. Eu não faço crítica sobre encomenda, né, para ganhar clique. Isso é um ponto importante. Mas principalmente com essas pessoas que são lendas, que são figuras importantes da mídia esportiva, tenhamos o compromisso
de não passar pano para erros, de forma alguma, mas de respeitar suas trajetórias e de homenageá-los em vida. A gente não vai ter mais o Luciano, a gente não vai ter mais o Silvio Luiz, mas vamos aproveitar aqueles que estão conosco. A gente não vai ter mais o Antero Greco, não vai ter mais a dupla que ele formava com o Amigão, não vai ter mais o Apolinho no rádio do Rio de Janeiro. E aos poucos, a gente vai perdendo as nossas referências. Triste isso, né? Mas acho que é da vida. Assim deve ter sido com o próprio Silvio Luiz. Embora ele tenha sido um construtor de referências, porque ele é a história da televisão, então foi ele quem criou, eu tenho certeza que ele tinha suas referências do tempo do rádio. Ele ia muito pequeno com a mãe dele nas rádios, ele tinha interesse pelos estúdios, então eu tenho certeza que ele tinha as referências dele lá nos anos 40, 50, 60, e que ele viu e também morreram, né, com o tempo. Então é do crescimento, é da nossa jornada, é do nosso envelhecimento. Mas a partir de agora, cabe a nós levar adiante esse legado. Por isso fica aqui o meu compromisso público de resgatar sempre essas histórias. E por mais que muita gente não goste de histórias, só se interesse pelo banal, só se interesse pela treta da semana, nós voltaremos em breve com o Baú da Mídia aqui no canal. Porque é uma ferramenta importante e que diversas vezes aqui no canal eu já utilizei para resgatar grandes histórias. Isso me lembra, inclusive, quando eu lancei, sem muita pretensão de audiência, porque eu sabia que muita gente, a maior parte do público, não quer ver vídeos de história aqui nesse canal, mas eu lancei aquele vídeo da história das Copas do Mundo na TV em 2022, e eu falava no Twitter que o time spent, que é como a gente chama o tempo de permanência seu num vídeo, se você fica, se você sai, tava bom, né? Tava bom, tava me surpreendendo. Tanto é que esse vídeo depois chegou a mais de 200 mil visualizações e até hoje tem audiência, muito porque ele colou em outros canais. Não só porque o público daqui viu, mas porque colou em outros canais na época de Copa do Mundo também. E eu postei isso, falei, muita gente reclama dos meus vídeos muito grandes, mas eu tô muito feliz de ver esse time spent. E o Silvio Luiz respondeu no meu tweet. Basicamente ele respondeu algo do tipo, não liga pra quem fala, não, manda eles pra aquele lugar. Tá muito bom, ele falou. Pô, que sensação maravilhosa, né? Ser elogiado assim por uma figura histórica da televisão. Então fica aqui a minha resposta a isso, que é o compromisso de levar adiante as histórias. Olha, eu não vou terminar o vídeo sem indicar o livro, que é esse aqui, ó. Wagner William, que escreveu, chama Olho no Lance, Silvio Luiz. Merece muito a sua atenção. Não é um livro difícil de encontrar, não é um livro caro e tem muita coisa bacana aqui, né? Ele podia ser atualizado, podia rolar uma nova edição, porque ele para em 2002, ele foi feito quando o Silvio Luiz completou 50 anos de profissão. Seria bacana se tivesse algo com os últimos 20 anos de vida, que foram últimos 20 anos de profissão também, né? 22 anos no caso. Ele narrou a final do Paulistão, cara. Ele passou mal trabalhando. Ele morreu depois no hospital, não morreu literalmente ali. Ele teve um derrame, né? Segundo a apuração do UOL. Mas ele, poxa, né? Tava fazendo o que ele amava a vida inteira. Ele trabalhou, do início da televisão ao fim da vida dele. E ele fez mais um título do Palmeiras contra o Santos. Foi sensacional. Foi incrível acompanhar essa história. Obrigado, Silvio Luiz. Obrigado, Antero Greco. Obrigado, Apolinho. Hoje a gente encerra aqui o vídeo de um dos dias mais tristes da história da mídia esportiva no Brasil, mas com a confiança de que levaremos adiante o legado de cada um deles. Meu grande abraço para vocês e em breve a gente se vê com os conteúdos mais normais aqui do canal, com aquele alto astral que eu tenho certeza que era a cara do Silvio Luiz, do Antero, do Apolinho, e que eu tenho certeza que eles gostariam de ver em qualquer conteúdo sobre futebol produzido. Um grande abraço.